Olá, profissional de segurança, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui no Pod e Segurança, oferecido pela CETSEG Consultoria e Treinamentos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre segurança com máquinas e equipamentos. O assunto está ligado dentro da NR12. Hoje eu trouxe aqui um especialista muito especial para falar desse assunto da parte de NR12. Prazer, pessoal, tudo bem? Obrigado, Emanuel, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa do Pod Segurança. Iniciativas assim, acredito que fazem realmente a diferença aí no dia a dia da segurança do trabalho. Eu sou o engenheiro Felipe Tavares, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e também sou especialista internacional em segurança de máquinas pela Tuvinord e espero aqui contribuir, né, com alguma informação que seja útil para vocês aí que lidam com segurança de máquina, seja na empresa de vocês ou que trabalham com isso de alguma forma aí. Bem, então vamos começar a desmitificar esse assunto extremamente importante aí dentro da segurança do trabalho, né? Felipe, quais que são as máquinas que a NR12 atende? Certo. Acho que para a gente conseguir responder isso, vamos começar do princípio de quais que não atende, né? Não atende não. Quais máquinas, equipamentos a NR12 fala que ela não se aplica. Eu acho que a gente, a partir desse princípio, fica mais didático o entendimento. Então, lá nos princípios gerais, né, da NR12, lá no item 12.1 alguma coisa, ela fala assim, máquinas e equipamentos que não se enquadram nessa norma regulamentadora. Então, a gente tem 6 situações de máquinas e equipamentos que não se enquadram na norma. Então, a primeira, máquinas e equipamentos impulsionadas por força humana ou animal, né? Então, a gente tem uma variedade de equipamentos aí, até equipamentos robustos, como guilhotina de chapa, dobradeira de chapa, que são únicas e exclusivamente impulsionadas por força humana. Então, essa, a norma fala que não se enquadra nela. Máquinas expostas em museu, né? Desde que devidamente desenergizadas e mantidas em estado seguro, né? Classificadas como antiguidades, né? Não se enquadram na NR12. Equipamentos estáticos, né? Então, por exemplo, um silo de armazenamento de material é um equipamento estático, ele não se enquadra na NR12. Uma esteira que transporta peças, porém o transporte se dá por queda gravitacional, né? Não tem força motriz, também não enquadra na NR12. Porém, ela fala assim, equipamento estático não enquadra, beleza. Mas, porém, os equipamentos periféricos associados a esse equipamento estático se enquadram. Então, voltando no exemplo de um silo, a gente tem um silo, né, que a estrutura mecânica em si não enquadra, porém tem um sistema de ventilação, um motor que faz a ventilação do silo. Então, sim, esse motor se enquadra na NR12. A gente tem uma rosca varredora dentro do silo, que é muito comum em silo. Essa sim se enquadra na NR12. Então, máquina impulsionada por força humana ou animal, expostas em museu, equipamentos estáticos, equipamentos classificados como eletrodomésticos, também não enquadram na NR12, ferramentas manuais portáteis ou transportáveis, né, acionadas eletricamente, desde que atendam norma específica tipo C. Então, o que, que é isso? Né? São aquelas furadeiras manuais, parafusadeiras manuais, né? Elas não enquadram na R12, porém, desde que atendam normas específicas do tipo C, que sim, essa norma específica tipo C vai garantir a segurança do equipamento. E por fim, equipamentos classificados como equipamentos certificados pelo Inmetro. Equipamentos certificados pelo Inmetro com um certificado de segurança, né? Desde que comprovado que o equipamento foi construído com princípios de segurança de máquinas. Então, essas são as condições de equipamentos, né, que não precisam enquadrar na NR12. Então, movidos por força humana ou animal, expostos em museu, estáticos, ferramentas transportáveis, eletrodomésticos e, por fim, certificadas pelo Inmetro. Então, um exemplo, uma furadeira, né, que vai usar ali no uso doméstico, ela se enquadra ou não se enquadraria? Furadeira manual Isso. não se enquadra na R12, certo? Mas uma dica, assim, né, que eu costumo falar para os clientes, orientá-los. Não quer dizer que a gente não deve observar questões de segurança, né? Sim, óbvio, Por né? exemplo, a gente tem uma guilhotina, eu fiz recentemente, né, um laudo descaracterizando o enquadramento de uma guilhotina que corta chapas, né, impulsionada por força humana apenas, tinha um pedal de acionamento, um sistema de mecânico, né, que fazia o corte da chapa. Porém, o risco é o mesmo, de amputação de dedo. Então, a gente sempre costuma dizer e observar, né, orientar que não é porque ela não se enquadra na NR12 que a gente não deve deixar de observar a segurança do equipamento. Sim. Então, é cabível uma sinalização de segurança, uma proteção mecânica que impeça o acesso de dedos ao ponto de corte. Então, é importante a gente pensar nesse sentido.
E de forma resumida, né, com base nisso, o que realmente enquadra na NR12? São equipamentos que têm força motriz, né, a grosso modo dizendo. Então, equipamentos com motores elétricos, força pneumática, força hidráulica, seja servomotor, motor de passo, né, enquadra na NR12. Por exemplo, às vezes o profissional me liga perguntando, né, Felipe, eu não tenho certeza se enquadra ou não enquadra. Um exemplo que aconteceu recentemente, eu tenho um pequeno equipamento aqui de bancada, né, que ela não tem energia elétrica, é só energia pneumática, que é um cilindro que faz uma montagem de um conjunto aqui plástico. Enquadra ou não enquadra na R12? Aí, para a gente conseguir responder essa pergunta, é só subir lá no item e avaliar. É impulsionada por força humana ou animal? Não. Então, pode ser que se enquadre. Está exposto em museu? Não. É eletrodoméstico? Não. É equipamento estático? Não. Tem o selo do Inmetro? Não. Então, sim, enquadra na NR12. Então, a NR12 tem um item específico que diz isso, né? Onde você, profissional aí que está em dúvida, né? Se o equipamento enquadra ou não enquadra, é só você seguir esse item e fazer as exclusões lá que você chega na conclusão. Legal. Dentro da NR12, Felipe, tem também a famosa classificação, igual você está falando, classe A, B e C de tipo de equipamento. Isso refere-se também a um pouquinho do que você está falando? Classe de equipamento, a gente não tem essa classificação de equipamento. A gente tem categoria de risco, sabe? Existe, né, duas normas que embasam esse nível do risco, vamos dizer assim, né? Existe a norma brasileira, né, a BNT-NBR 14153, que é a famosa categoria da máquina, né? Que não existe isso, gente. Máquina não tem categoria, quem tem categoria é risco. Deixar claro isso. Então, a categoria do risco pode ser B, vamos dizer assim, categoria B é um risco menos lesível, né? Um impacto que vai deixar um hematoma tal, até a categoria 4, que é um risco mais severo, uma fatalidade, né? Nesse sentido. E, em paralelo nisso, a NR12 agora, ela se modernizou, né? E na última revisão grande que teve em 2019, ela nos permite agora utilizar normas internacionais aplicáveis, né? Tecnologias que a gente pode garantir a segurança e deixar um projeto de adequação até mais barato. E uma dessas normas, né, que veio para somar, já somava e veio muito mais agora para somar, é a BNT-NBR ISO 13849, que é a que fala de performance level, o famoso performance level de funções de segurança, né, onde a categoria de segurança está dentro do performance level. Então, falando de classificação, a gente tem as categorias de risco, né? Então, não de máquina. Categorias, né, de categoria risco. de segurança de risco ou performance level de risco. E não classificando a máquina no geral. Entendi. A categoria e a performance level é do risco da função de segurança. Que daí pode variar de Pode 1 variar. a 4. Uma máquina pode ter categoria de segurança 2 num ponto dela e 3 em outro ponto. Certo? E isso quem define isso? A apreciação de risco. Entendi. Por isso é importante a gente ter uma apreciação de risco bem elaborada, porque é ela que vai definir qual que é a categoria que aquele risco deve atender. A função de segurança que vai mitigar aquele risco tem que atender. Isso enquadra da questão de ter um inventário de risco ali, daquela máquina? Sim, existe duas situações, né? Inventário de máquina, e quando a gente faz uma apreciação de risco, a gente consegue ter um inventário, de certa forma, uma listagem dos riscos do equipamento. Isso facilita a gestão, né? Então, por exemplo, falando um pouco de inventário de máquina. Inventário de máquina ele é importante a gente ter. É um dos principais documentos, ou se não o primeiro documento que o Ministério do Trabalho te pede quando ele vai te fiscalizar. Então, ele pede lá sua relação de máquinas, as suas apreciações de risco, né? As suas evidências de adequação e seus laudos de validação, por exemplo. Então, é importantíssimo ter um inventário de máquinas. A gente tinha, né, antes da revisão de 2019, né, na R12, um texto que obrigava a gente ter um inventário de máquinas com as certas informações específicas, e esse inventário de máquinas tinha que ser atrelado a uma planta baixa da localização dos equipamentos. Então, por exemplo, eu tinha uma relação de máquinas de máquina 1X, máquina 2Y, máquina 3Z, por exemplo. Eu tinha que ter um desenho, né, uma planta baixa da empresa, identificando, né, essas máquinas na planta baixa. E em 2019, não se tornou mais obrigatório essa localização em planta baixa.
mas não desobriga a gente ter uma relação de máquinas atualizada. Então, o Ministério do Trabalho, quando for fazer possíveis auditorias, né, eles vão pedir essa relação de máquinas para vocês. Que, na verdade, né, mano, é o princípio mais comum de uma gestão, né, de manutenção, por exemplo. Para você ter uma gestão de manutenção ativa na empresa, você tem que ter a relação de todas as suas máquinas e equipamentos, né? E a partir disso você elabora lá seus planos de manutenção e tudo mais. Então a gente tem esse tema de relação de máquinas, né? E inventário de risco. O que eu entendo de inventário de risco? Quando a gente faz uma apreciação de risco de uma máquina, a gente identifica todos os riscos, perigos do equipamento. E existem diversas formas de você qualificar e quantificar o risco. Existem algumas metodologias, né, que a gente pode utilizar para a gente dizer se um risco numa máquina é alto, se é baixo, se é significante. A gente tem que seguir uma certa metodologia, né? Isso a nomenclatura de segurança, a norma de segurança exige isso, que é a ISO 12100. E a mais utilizada comumente no Brasil é o HRN. Não sei se você já ouviu falar em HRN. Não, nunca ouvi falar. Traduzindo para o português, é o número do risco, por exemplo. Então, você avalia 4 fatores para você qualificar e quantificar seu risco, né? Por exemplo, a gente se depara com uma engrenagem exposta numa máquina. Então, a gente olha para aquela engrenagem exposta, a gente avalia. Qual que é a probabilidade de um acidente acontecer aqui? Né? Então, existe umas constantes que você classifica lá. Qual que é a frequência que o trabalhador está exposto a esse risco? Se aconteceu um acidente, qual que é a gravidade da lesão? E por fim, quantos operadores estão expostos àquele risco? Aí você faz uma multiplicação, você vai ter um número e esse número vai te classificar. O risco é baixo, o risco é alto, certo? E a partir disso, quando você faz a prestação de risco, você identifica todos esses riscos, né? Você dá essa classificação para os riscos, depois você consegue ter, de certa forma, um inventário de risco do equipamento. Né? Você filtra lá as recomendações, né? Os riscos e perigos, e com base nisso, você também consegue dar prioridade para qual risco você vai atuar primeiro. Então, eu quero atuar dos riscos maiores para os menores. Então, deixa eu ver os riscos altos que eu tenho nessa máquina aqui. A partir disso, você consegue. Que bacana, Felipe. Interligando com isso, né, a gente parte para a seguinte linha de raciocínio. Hoje, né, quais sistemas de proteção existem para as máquinas? Certo. Hoje a tecnologia avançou muito. E com o avanço da tecnologia, as normas de segurança também evoluíram. Então, as normas, você pega normas recentes aí publicadas para a segurança de máquina, as normas trazem uma tecnologia embutida sensacional. Então, hoje, por exemplo, está em processo... Só para contextualizar, né? Segurança de máquina, existe uma hierarquia de normas. Existem as normas tipo A, que são as normas que embasam o conceito de segurança de máquina. Existem as normas tipo B, que tratam sobre assuntos específicos, né? Por exemplo, a norma de botão de emergência, norma de comando bimanual, sabe? São normas tipo B. E normas tipo C, que determinam requisitos para tipos específicos de máquina, certo? Então, a norma que embasa tudo isso é a ISO 2100. E para você ver, ela está passando por um processo de revisão agora, que já está incorporando questões de cibersegurança, invasões de cibersegurança. Então, as normas estão se atualizando junto com a tecnologia. Hoje, em máquina e equipamento, o conceito continua ainda o mesmo, sabe? A gente tem os conceitos aplicáveis, né, para sistemas de segurança, que são cortina de luz, ainda é muito bem utilizada, só que as cortinas de luz evoluíram. Hoje a gente tem certas funções em cortinas de luz, como função mute, função float, que permite uma flexibilidade maior de aplicação em determinadas condições. A gente tem os dispositivos de intertravamento, de proteções móveis, né? Antigamente a gente tinha um nicho mais específico, hoje a tecnologia nos dá várias possibilidades, né? Por exemplo, hoje a gente tem intertravamento que é na maçaneta da porta, sabe? Que é um dispositivo de segurança do tipo maçaneta, que já faz a função de segurança. Então, continuam os mesmos, só que a tecnologia incorporada neles evoluíram. Então, os principais sistemas de segurança que a gente tem hoje são cortinas de luz, os scanners de segurança, dispositivos de intertravamento, proteção mecânica fixa também é um sistema de segurança, né? Botões de emergência. E uma última aí que eu fui numa convenção aí de segurança de máquinas, que eu fiquei bem surpreso, uma tecnologia que eu não conhecia, é o radar de segurança agora.
Radar né? de Radar de segurança. segurança. É muito parecido com o scanner de segurança, mas você pode aplicar ele em condições mais agressivas. Por exemplo, a indústria de Hum, mineração, onde você tem poeira agregada, você tem partículas agregadas, olha que como ele legal. lê por ultrassom, né, você consegue ter uma aplicabilidade maior para esses ambientes mais agressivos. Porque se você colocar um scanner, qualquer coisa ele aciona, né? Por, Passa poeira, passa alguma coisa, já por era. exemplo, cavaco, fiz uma prestação de risco recentemente de um equipamento onde tinha um scanner de segurança, mas era uma máquina de usinagem, voava cavaco toda hora na área protegida, na zona de segurança, e a Aí máquina parava toda hora. Então a tecnologia está evoluindo, né? E que bom que está evoluindo, porque a gente consegue hoje em dia, quando você adequa uma máquina hoje em dia, você acaba tornando ela até mais produtiva, se adequada da maneira correta, né? Você deixa ela até mais produtiva, e isso é muito bom. que legal. E Felipe, quais que são as capacitações que o operador de máquina deve fazer pela NR12? Certo. A NR12, ela traz, né, um capítulo lá só sobre capacitação, né? Ela tem uma citação no corpo dela e tem um anexo específico de capacitação, que é o anexo 2, né? Que basicamente é o seguinte: todo trabalhador, né, não só o nível operacional, o manutentor, até engenharia, se intervir com máquina, tem que ter esse curso de capacitação, né? Esse curso não, esse treinamento de capacitação. E a própria NR12, no anexo 2, ela traz qual é o conteúdo programático que tem que ser seguido. Então, ela traz lá os assuntos que devem ser abordados. Então, o que é uma função de segurança, né? O que a gente deve fazer quando a gente evidencia uma situação perigosa no equipamento, princípios de bloqueio, LOTO, né? Que é o bloqueio da fonte de energia para as atividades de manutenção, ou o que seja. E é importante, né, que todo trabalhador seja capacitado, na verdade é obrigatório, né? É obrigatório que todo trabalhador tenha essa capacitação conforme a NR12. Basta o operador saber operar o equipamento, tá ok, não precisa de treinamento? Não, precisa de treinamento sim. Pela NR12 ele precisa ser capacitado. E um ponto importante, Manuel, que eu gosto de abordar, né, em capacitação, é que o curso de capacitação ele tem que ser dedicado à máquina que o trabalhador vai operar. Então, por exemplo, o operador está sendo contratado, ele vai operar uma prensa hidráulica. Além do curso, logicamente, da capacitação de operação do equipamento, a gente tem que fazer uma capacitação de segurança dele com base nos riscos de uma prensa. Eu não posso colocar ele numa sala de aula e passar risco de torno mecânico, que não é o Não equipamento tem que ele vai uma coisa a operar. ver com a E a outra, né? NR12 fala disso. Eu tenho que treiná-lo com base no equipamento que ele vai operar. Então, é importante, você aí que trabalha com segurança do trabalho, o técnico de segurança, é importante vocês se atentarem a esses detalhes, né? Porque a gente acaba vendo aí alguns treinamentos genéricos, né? E que para a gente seguir de fato ali a efetiva capacitação mesmo, o profissional entender que o equipamento que ele vai operar apresenta riscos, apresenta perigos, que aquele equipamento tem funções de segurança, como funcionam aquelas funções de segurança, né? Quais são as condições que ela aciona. É importante ele saber disso. Até para ele se sentir seguro para realizar a atividade, né? Sim, Mas a exatamente, NR12 né? tem lá, precisa de capacitação, todo trabalhador precisa de capacitação. E é legal, né? Porque a maioria dos treinamentos hoje, né, não só em segurança do trabalho, né, mas quase todos hoje está voltando bem para a realidade do trabalhador. Né? Não existe mais, é igual você comentou, né? Aquele treinamento, o cara faz isso, ele está tendo aula de outra coisa, Certo, mais né? dedicado, né? Então tá tudo indo voltando para uma educação mais passiva, né? Vamos colocar dessa forma, mais voltada à atividade que ele vai desenvolver, né? Mas isso é legal que você É muito citou, bom, é né? muito bom. Bem, e aí, né, a gente parte para nossa próxima pergunta. Você poderia falar um pouco sobre proteção contra incêndio em máquinas industriais? Claro, incêndio em máquina é sempre algo muito latente, né? Porque quando a gente. Qualquer tipo de incêndio na indústria, na verdade, né? Você acaba envolvendo a planta inteira da unidade, né? A gente tem casos aí de incêndio que a planta inteira, a Cacau Show recentemente aí passou por uma situação dessa, né? Falando de máquina e equipamento, o que evita incêndio em máquina e equipamento? Primeira coisa, instalações elétricas em conformidade com as normas vigentes, NR10 e a norma que trata sobre segurança elétrica em máquina e equipamento, que para quem quiser pesquisar aí, ela é IEC 60204, parte 1. O que é essa? Você mantendo as instalações elétricas dentro
da legislação, o que ela evita? Ela evita curto-circuito, que consequentemente evita incêndio, né? E é essa norma que vai observar que se o painel elétrico está em bom estado de conservação, se não tem material inflamável dentro do painel. Eu vejo muito isso nas vistorias, né? Já encontrei garrafa de café dentro de painel, sabe? Umas coisas absurdas aí, ninho de pombo, enfim, né? No nosso dia a dia a gente vai encontrando cada coisa aí que... Mas você manter, né, a instalação elétrica da sua máquina é o primeiro passo. Para você evitar um incêndio, né, em máquina e equipamento, também faz parte o arranjo físico onde a máquina está instalada. Por exemplo, o sistema anti-incêndio, ele não vai evitar o incêndio do equipamento, né? O incêndio vai iniciar e só assim ele vai detectar e vai abrir o sistema de contenção, seja água, seja o que for. Mas é importante a gente ter também para não agravar a situação. Então, manter as instalações elétricas em conformidade, né? E o sistema de incêndio também em dia. Isso é importantíssimo. E um ponto importante também que a gente tem que observar é se o ambiente que a máquina está inserida, está em produção, é uma atmosfera explosiva. Ou se a própria máquina, né, produz ou utiliza no seu processo produtos inflamáveis, seja gás, seja líquido. Por que acontece? Existe uma diretiva, né, de atmosfera explosiva que, se sua máquina está inserida no ambiente de atmosfera explosiva, os equipamentos dela têm que ser equipamentos especiais e blindados, né, conforme a classificação da área. Então, é feito um estudo na área, né, se classifica essa área, e a sua máquina de equipamento, principalmente a parte elétrica, né, são caixas moldadas e blindadas, né, que caso aconteça um curto-circuito interno, a caixa vai segurar o curto-circuito interno, não vai deixar a combustão, né, a faísca vir para a atmosfera explosiva. Isso é importantíssimo. A gente vê muito caso de explosão, né, consequentemente. Isso toda máquina tem que ter. Toda a máquina tem que ser observada. Você tem que se observar o ambiente que a máquina vai operar. Se é um ambiente que exige, que tenha uma atmosfera explosiva, ela tem que atender, além da NR12, essa diretiva de ATEX, que chama, né, para quem quiser pesquisar, que cuida dessa parte de atmosfera explosiva. Então, ela garante que, em caso de falhas, principalmente a parte elétrica, né, você não tenha uma faísca, né, contenha a faísca na parte interna que não gera uma explosão. A gente vê notícias aí constantemente de cabines de pintura, por exemplo, né, onde a própria tinta cria uma atmosfera explosiva e você vai ver a cabine de pintura não tem instalações adequadas. Por exemplo, até as luminárias têm que ser blindadas, né, em ambientes assim. Porque qualquer sobreaquecimento, qualquer o combustível, né, a combustão ali acontece com calor, o combustível, né, e o oxigênio. Então, incêndio e, consequentemente, explosão, eu acredito, né, que sejam esses três fatores bem predominantes para a gente conseguir, se não evitar, mas que não agrave, se houver um incêndio, não agrave, né, não se torne um incêndio que pega a fábrica inteira ou gere uma explosão que possa danificar aí tanto a instalação e, principalmente, o mais importante, que é a vida das pessoas que estão ao redor. Né? Entendi. E Felipe, e para aquelas situações, por exemplo, a gente pega muitas vezes vídeos, né, na internet ou em outros lugares de acidente, que é aquela máquina que no processo dela, ela mexe muito com o calor, né? Certo. E aí, o que faz nessa situação? Cara, aí a gente chama de riscos adicionais, né, atrelados à máquina de equipamento. Então, por exemplo, na siderúrgica, indústria siderúrgica, a gente tem lá alto-fornos, né, que derretem o minério de ferro para a gente transformar em ferro, aço, que seja. E são riscos que a gente tem que ter uma série de cuidados. Por exemplo, a própria NR12, lá em riscos adicionais, ela trata lá que partes aquecidas de máquinas e equipamentos tem que ter certo tipo de proteção, seja por revestimento, né, seja por EPI. Então, se você tem uma parte aquecida de equipamento, com certeza isso tem que ser observado, né? Existe uma norma de segurança também de máquina que trata sobre os limiares de temperatura. Então, por exemplo, qualquer temperatura tem que ser protegida, qualquer temperatura, a partir de qual temperatura causa queimadura na pele? Essa norma explica isso. Então, por exemplo, 60 graus. Se você tem uma superfície metálica na sua máquina que chega a 60 graus Celsius, o toque até 10 segundos não vai causar queimadura. Se você passar de 10 segundos, ela começa a causar queimadura. Mas aí, para uma pessoa ficar 10 segundos numa superfície quente, né, ela vai sentir
que está queimando, a nossa reação como ser humano é se afastar, né? Então, basta por exemplo, nesse exemplo que eu dei de 60 graus aí, basta uma sinalização ali. Cuidado, temperatura elevada, né? Não se aproxime. Por quê? Mesmo se ele tocar, não vai se acidentar. É diferente se fosse uma superfície de 100 graus Celsius que você toca e já se queima, né? Mas existem sim normas específicas para tratar esses riscos térmicos e uma série de medidas também que ajudam a minimizar, neutralizar esses riscos térmicos em máquina. E tem que ser observado. E quem que observa isso? A apreciação de risco. Então, por isso que é importante, né, uma apreciação de risco bem elaborada. A apreciação de risco, ela acontece só uma vez ou ela é periódica? Existe alguns fatores assim, né? Qual que é a validade de uma apreciação de risco, né? Eu escuto muito essa pergunta. Qual que é a Essa é a validade de grande uma dúvida apreciação agora, de né? risco? Você faz uma apreciação de risco de uma máquina de equipamento, né? Ela vai ter validade até que esse equipamento seja modificado. Então, por exemplo, eu fiz uma apreciação de risco do equipamento nessa condição, né? A apreciação de risco indicou oportunidades de melhorias, né? Adequações a serem realizadas. Fizemos as adequações, validamos as adequações e documentamos todo o processo, né? Vamos lá, emitimos uma RT, uma atuação de responsabilidade técnica em cima daquela adequação. Então, a gente tem a adequação daquele equipamento todo documentado. Felipe, aconteceu um acidente aqui na máquina que a gente adequou. Vem aqui que deu ruim aqui. Você chega lá, a primeira coisa, seja a pessoa que elaborou, seja o auditor do Ministério do Trabalho, o fiscal, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a apreciação de risco e vai comparar com o equipamento, certo? Então, lá a gente tinha uma função de segurança com um dispositivo de intertravamento X. Pô, mas você vai validar lá o acidente? O dispositivo não é o X, é o Y. Foi trocado, foi modificado. E não se fez uma reavaliação, não se fez uma reapreciação de risco para ver se realmente poderia trocar aquele dispositivo. Porque a troca daquele dispositivo, um exemplo, tá, gente? Diminuiu a confiabilidade do sistema de segurança, ocasionou uma falha, o operador se acidentou. Então, toda vez que você tiver que fazer mudanças significativas, seja no processo produtivo do equipamento, seja mudando ele de lugar, para você avaliar também o arranjo físico ao redor, e principalmente se tiver que alterar dispositivos de segurança, você tem que refazer uma apreciação de risco. Caso isso não aconteça, gente, você não precisa refazer uma apreciação de risco, mas basta você fazer auditorias pontuais. Então, a equipe aí de IHS, Segurança do Trabalho, faça auditorias pontuais nas máquinas e equipamentos para ver se as características validadas se mantêm no equipamento. É mais ou menos por aí. Que bacana. Bem, Felipe, e aí a gente, terminando esse bate-papo, gostaria que você deixasse alguma dica de segurança para os nossos internautas, né, que estão assistindo esse episódio do Pod e Segurança. Legal. Gente, se eu puder dar uma dica, a primeira dica que eu dou é cuidado com a inteligência artificial, né? Eu estou vendo muitos profissionais aí pedindo para a inteligência artificial interpretar pontos de risco de equipamento, interpretar a norma. Então, gente, a ferramenta está aí, dá para nos auxiliar, né, Manuel? Mas só que o profissional responsável por trás é quem toma a decisão. Então, use a ferramenta para te auxiliar e não para tomar decisões por você. Felipe, Não eu é? vou falar uma verdade para você. Eu tenho alguns amigos engenheiros, né, que eu conheço que não é daqui, do nosso círculo, mas de outros lugares. Eles fazem uso errado da ferramenta. Coloca lá para fazer cálculo, engenharia, apreciação de E confia risco cegamente e vai embora, né? Isso vai aí embora. é um Você grande só olha alerta. assim e fala, meu Deus, que tipo de engenheiro que está se formando? Gente, é um grande alerta aqui, realmente, que tipo de engenharia, principalmente engenharia de segurança de máquina, que do trabalho em geral, né? A gente trabalha para salvar vidas, gente. O nosso trabalho é garantir a segurança de quem interage com a máquina, é um trabalho sério, exige seriedade. E, infelizmente, quando eu vou fazer uma pressão de risco do equipamento, né? Peço para a IA me ajudar e não toma as decisões que deveria tomar ou não interpreta a norma da maneira certa. Se essa prestação de risco, né, começou de uma forma errada, a máquina vai ser adequada de uma forma errada. E quando você adequa uma máquina de forma errada, você tem a famosa falsa sensação de segurança. Lei de Murphy, né? Tudo que começa errado vai Termina terminar errado. Então, o Parque Fabril no Brasil, na grande maioria, infelizmente, são máquinas com falsa sensação de segurança. Você olha o equipamento,
bonito, proteção amarela, botão de emergência, cortina de luz, mas você vai analisar mais a fundo, você vê que a coisa foi instalada de maneira errada, não foi seguido os princípios normativos. Isso causa falsa sensação de segurança, isso causa acidente e causa interdição de máquina, né, que para o empresário é terrível, mas o mais terrível é o acidente, né, com certeza. Então, cuidado com o uso de IA. E uma dica que eu deixo, se você não tem a sua máquina adequada ainda, comece do início, né? Comece do início. A gente tem 4 etapas para adequar uma máquina, né? A grosso modo, em resumo. A primeira etapa é fazer uma apreciação de risco. Com a apreciação de risco em mão, a gente vai para a etapa de projeto, que o projeto é elaborado com base na apreciação de risco. Depois do projeto em mão, a gente vai para a instalação, instala o equipamento com base no projeto, que foi com base na apreciação de risco, e por fim a gente valida as adequações com base na apreciação de risco. Então, vejam só, a apreciação de risco Ou seja, é a base. É uma questão de simultaneidade, é um atrás do outro. Se você romper uma coisa no processo, se você deixa de observar um risco na apreciação de risco e você leva isso para frente, para adequação, você vai ter uma máquina, infelizmente, não adequada em NR12. Você vai ter uma máquina com falsa sensação de segurança. Então, a dica que eu deixo para você, técnico de segurança, para você que atua com EHS na sua empresa, cuidado com quem vocês chamam aí para fazer as apreciações de risco, né? Avaliem o fornecedor, vejam se realmente ele é qualificado para fazer esse trabalho, porque é um trabalho seríssimo. Eu escuto falar muita galera falando, não, mas é só um laudo, só preciso do laudo. Não, gente. É uma apreciação de risco que vai avaliar todos os riscos do equipamento com uma responsabilidade técnica em cima. Então, é responsabilidade do engenheiro que está fazendo a apreciação de risco, caso ele não observe algum risco apontado. Então, é um ponto seríssimo que, infelizmente, eu vejo, né, muitas empresas desassistidas, né, porque acham que estão com o equipamento adequado e se a gente for ver a grosso modo, não estão. E o Ministério do Trabalho, né, os auditores estão cada vez mais capacitados, né, eles estão cada vez mais especialistas no assunto, né, então hoje realmente eles estão fiscalizando a nível de vistoria mesmo, assim, eles vão a fundo na NR12 para saber de fato se a máquina está em conformidade e se a documentação sustenta a conformidade do equipamento. Então essa é a minha dica, se eu puder dar uma dica, é essa aí. E se fosse dar uma dica, Felipe, para aquelas pessoas que não têm a máquina, né, o equipamento dentro da casa dela, né, mas no dia a dia, e faz o uso, que é aquela frase que você falou foi legal, né? Não é porque não é uma máquina, é um equipamento que a gente não vai prestar atenção. Sim, infelizmente a gente tem muito acidente com máquina no âmbito doméstico, né? Gente, assim, se a gente compra um equipamento, né, por exemplo, essas ferramentas portáteis, furadeira, por exemplo, a furadeira ela tem um gatilho dela, né? Por quê? Aquilo ali é para segurança. Se acontecer algum sinistro, você solta o gatilho, a máquina tem que parar, a máquina para. Por isso você tem que ficar com o gatilho pressionado durante a atividade, você solta, ela para. Então, pelo amor de Deus, não coloque enforca-gato, né, nesse gatilho, né? Porque ele é um dispositivo de segurança. Leia o manual, importantíssimo ler o manual antes de utilizar qualquer equipamento. Eu sei que é chato, né? Dificilmente alguém compra algum equipamento hoje e lê manual, mas não, leia o manual. Não se exponham a situações de risco, gente. A nossa vida é tão preciosa, é o objeto mais precioso que a gente tem. E a gente tem que tomar cuidado e se orientar em relação à segurança, principalmente se a gente for utilizar qualquer tipo de máquina, né? Principalmente máquinas do uso doméstico. É importantíssimo a gente avaliar isso também. Bacana. Bem, pessoal, esse foi então o nosso episódio falando sobre NR12 do Pod e Segurança, oferecido pela CETSEG. Lembre-se, você, profissional que gosta da parte de segurança do trabalho, sustentabilidade, qualidade, curte, compartilha nossos vídeos e você vai ver que vai ter muito assunto interessante daqui para frente. Se você quer ter uma consultoria que realmente faz diferença na sua vida e também treinamentos que têm sentido, vem para a CETSEG. Aqui você vai ver que temos uma equipe amplamente ampliada, técnica, preparada e voltada para a sua realidade. CETSEG, dando sentido para a vida.